Queiram, por gentileza, tomarem os vossos assentos. Tributo a Deus a gratidão da minha alma por estarmos reunidos nesta primeira segunda-feira. Tributo também aos nossos presidentes, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pai, que está regressando de viagem depois de sepultar sua mana no grandioso e abençoado estado do Ceará. Agradecer ao pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da nossa convenção geral, que preside sobre nós hoje aqui. Agradecer ao pastor Josué, que bondosamente nos conduz neste tão grande trabalho que é a nossa reunião mensal de obreiros. Trago a saudação da Igreja do Senhor Jesus, que está na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Não é muito longe, é apenas 350 quilômetros da capital. Nós estamos localizados no final da rodovia Castelo Branco, já na divisa com o estado do Paraná. O frio, pastor Josué, chega primeiro lá, depois vai para Teodoro Sampaio, lá no pastor Edson. Mas nós estamos ali. No próximo mês de julho, irmãos, completaremos 9 anos que Deus nos levou para aquela cidade, usando o nosso pastor José Wellington, nosso presidente da nossa convenção estadual, a mesa diretora, e foi algo assim divino do céu. Eu gosto sempre de contar isso aos irmãos. Nós estávamos trabalhando há 10 anos com meu pai, pastor Aristeu, em Adamantina. Eu era seu primeiro vice-presidente. Durante 10 anos servimos a Deus ali no campo de Adamantina. E um determinado dia, mês de julho, há 9 anos passado, nós estávamos nas vésperas do nosso congresso, e no dia já do congresso, era uma sexta-feira, quando pela manhã meu telefone tocou, era o pastor Paulo Freire. Ele disse: meu filho, você está sentado ou está de pé? Eu falei: eu estou em pé, mas eu me assento, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele sorriu e disse: estou aqui com o papai e a mesa diretora reunida aqui no Belém. Aí que tremeu as pernas, aí eu sentei de verdade. Ele disse: mas papai pediu para eu te ligar. Olha, a mesa diretora acabou de aprovar o seu nome para ser pastor da igreja no campo de Santa Cruz do Rio Pardo. E papai perguntou se você aceita. Eu disse: pastor, quem sou eu para dizer não? A voz do nosso pastor presidente, do anjo da igreja. E ali estamos, irmãos. Interessante que passou o congresso, era já à noite, e meu pai disse para mim assim: pastor Josué, não conta para ninguém, para não estragar o congresso. Mas o pregador, irmãos, naquela noite, era um moço muito crente, muito usado por Deus. E ele começou a pregar, e ele virou para mim e disse: não sei o que está acontecendo, mas eu vinha para cá e na estrada Deus me mostrou uma mesa grande, uma reunião dos príncipes de Deus nesse estado. E naquela reunião foi colocado o teu nome, e o teu nome foi aprovado. Não dá para esconder o segredo quando Deus revela. E assim chegamos agora, 9 anos que ali estamos. Eu quero, antes de ler o texto sagrado e pedir a ajuda do pastor Gessé, agradecer os nossos pastores, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, todos os pastores presidentes de campo, as igrejas, os pastores do nosso estado, do estado do Mato Grosso, pastor Nilson, Minas, de tantos outros estados que se uniram à nossa família em oração. Nós, durante esses últimos anos, sofremos perdas dolorosas. Há 3 anos, Jesus chamou minha mãe para o descanso eterno. A Covid, mas ela estava preparada.
Ela sonhou um sonho na passagem do ano e amanheceu o dia 1º de janeiro. Ela chamou minhas irmãs, contou o sonho e me ligou em Santa Cruz: meu filho, eu sonhei um sonho, Deus me mostrou isso. Quando foi dia 31 de janeiro, ela estava internada com Covid e chegou a hora de entubar. A médica disse para ela na madrugada: dona Raimunda, dá licença, é protocolo médico, eu tenho que lhe avisar, eu preciso lhe entubar. A senhora já teve paradas cardíacas pela respiração, seu pulmão está tomado. Ela disse: doutora, posso cantar um hino antes? A médica disse: pois não, mas a senhora não vai aguentar, a senhora está com falta de ar. Ela disse: não, doutora, Deus vai me dar força. E ela começou a cantar o hino naquela UTI. A voz da minha mãe ecoou aquela UTI. As irmãs enfermeiras da igreja que lá trabalham testemunharam depois, pastor Gessé. Elas disseram: pastor, os corredores da Santa Casa, o eco entrou e os outros postos de saúde nas outras alas. As enfermeiras saíram, que era madrugada, 4 da manhã, saíram correndo para a UTI. O que está acontecendo aqui? E quando chegaram na porta da UTI, a médica estava, a diretora da UTI, em lágrimas, dizendo: eu fui entubar uma paciente e ela pediu para cantar primeiro, e eu deixei ela cantar. Ela não quer parar de cantar. Pastor Elias, evangelista, ela cantou assim, ó: tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Cante comigo. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. A doutora falou assim: pastor Nilson, já acabou? E ela começava outra estrofe: desde que aceitei a Cristo, olha aí, e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Aí que ela soltou a voz: pra sempre eu cantarei o seu amor. Mais uma vez, tocou-me. Eu estou sentindo Jesus. Toca, Jesus, essa tarde de segunda-feira, de paz, de paz. Ele encheu meu coração quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me. Isso está completando 3 anos. E quando foi há 2 anos passados, Jesus levou meu cunhado, pastor João Batista, casado com a minha irmã primogênita, irmã Gedália. Ele era o pastor, auxiliava meu pai como co-pastor, vice-presidente, um dos vice-presidentes ali no campo de Adamantina. Ele entrou no hospital em Marília para uma cirurgia cardíaca de Ponte Safena. Eu estava de viagem para Porto Alegre. Eu liguei para ele antes de embarcar no avião aqui em São Paulo. Eu liguei: João, 2h30 é sua cirurgia? Ele falou: é. Eu falei: esse horário, João, eu estou mais alto ainda, voando com a irmã Rosana para Porto Alegre, para a convenção geral. Eu vou estar mais perto do céu. Eu brincava muito com ele. Ele falou: Gedaías, ora mesmo.
Lá do céu, no avião, ora, porque 2h30 a hora que o médico vai estar abrindo o meu peito. Mas tem uma coisa, Gedaías, se eu não acordar aqui, depois da cirurgia, nós nos encontraremos no céu. Jesus levou o pastor João na cirurgia. E agora ontem, domingo, hoje esse horário nós estávamos velando minha irmã, sua esposa, 3 anos depois de minha mãe, 2 anos depois do meu cunhado, o esposo dela. Foi a vez que Jesus chamou Gedália aos 53 anos para descansar com Jesus nos céus. Oramos, pedimos, mas a vontade soberana de Deus foi feita. Meu pai, pastor Aristeu, está muito abatido, todos nós, mas eu entendo que a cura está chegando. Que Deus abençoe os irmãos que oraram. Mas vamos à palavra, meus irmãos. Eu quero convidá-los a pensarmos juntos nesses minutos que nos foi dado sobre o tema: conheço as tuas obras. Você pode repetir isso comigo? Conheço as tuas obras. Se não for ferir a sua sensibilidade, olhe para quem está perto de você, para a gente espantar o sono. Diga para alguém. Eu vou dizer pastor Edson Agostinho, papai conhece as tuas obras. Isso, diga para mais alguém, papai conhece as tuas obras. Papai, ó que barulho gostoso. Papai conhece as tuas obras. Vamos tomar como base, pastor Gessé me ajuda, tomar como base Apocalipse capítulo 2. Vamos ler só o verso 2, a parte A até a segunda vírgula, pastor Gessé. Apocalipse 2, 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Pastor Gessé, aproveitando que o senhor está em pé, o 9, só a parte A até a primeira vírgula. Verso 9. Eu sei as tuas obras. Agora o 13. Eu sei as tuas obras. O 19. Eu conheço as tuas obras. Capítulo 3, verso 1, a parte final do verso. Eu sei as tuas obras. O verso 8. Eu sei as tuas obras. O verso 15. Aleluia. Eu sei as tuas obras. Quantos podem manifestar um glória para Jesus? Estava me esquecendo de agradecer meu vice-presidente, pastor Walter, e parte da nossa diretoria. Estamos em 7 pastores aqui. Deus abençoe meus companheiros por estarem comigo desde as 4 da manhã e estarem agora na intercessão. Minha esposa que está em casa na rede social com as irmãs. Deus abençoe a irmã Rosana. Amados, o livro do Apocalipse, que é o livro das revelações, ele, no seu prefácio, verso 1, todos vocês conhecem, ele começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que ainda iriam acontecer. Observe que neste prefácio, nessa introdução, nós já observamos que a revelação é de quem, irmãos? De Jesus Cristo. E ele se dirige às 7 igrejas que já ouvimos nesta manhã. Aliás, desde a primeira hora, nessa manhã, Deus tem falado conosco. Primeiro orador aqui, pastor Enilson, nos levou à sala do trono. Nós mergulhamos na intimidade
daquele que se assenta no trono e está presente aqui hoje. Depois o pastor Veiga, na segunda hora, também tratou conosco de um tema por demais importante. Ele tratou sobre a 7ª igreja. Quando esta e o seu anjo, Jesus se dirigiu a ele dizendo: não sabes. Pastor Sisak trouxe para nós os segredos e os perigos do sucesso e frisou muito sobre o orgulho. E ele foi muito enfático quando ele ministrou aqui essa manhã dizendo a nós: guarda o teu coração, guarda o teu coração, guarda o teu coração. Foi uma confirmação que ao sair de casa 4 da manhã, eu peguei minha Bíblia, entrei no carro e algo ecoou no meu coração: e se for te dado a oportunidade? Jesus, eu estou ainda em luto, sofrendo, passando, mas Senhor, me ajuda. E uma voz falou: eu conheço as tuas obras. Assentado ali do lado do pastor Enéas essa manhã, o pastor me disse: você é o primeiro orador da tarde. As pernas tremeram, o coração palpitou forte, mas a voz ecoou de novo: eu sei as tuas obras. No texto primeiro lido aqui esta manhã, o pastor Gessé leu com essa voz bonita de locutor de FM. Ele disse assim, verso 2: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Na língua portuguesa há uma diferença entre obra, trabalho e emprego. Olhando assim, a grosso modo, parece a mesma coisa, não é? A definição diz que emprego é o local do trabalho. Tem muita gente procurando emprego, só quer um lugar para trabalhar, não, mas quer um emprego. Não é o nosso caso. Então emprego é o lugar do trabalho. E trabalho, pastor, a definição de trabalho é o resultado, o labor, o suor derramado. Isso é trabalho. E obra, pastor? Obra é o resultado do meu e do teu trabalho. Quando se escreve um livro, o escritor, ele passa dias, horas. Eu me lembro do pastor Donald Stamps, que compilou a Bíblia Pentecostal. Eu morei em Campinas, trabalhei com o pastor Paulo Freire, dirigi congregação em Campinas, e conhecemos o pastor Donald ainda em vida. Sentado numa escrivaninha, numa mesa, numa cadeira em Campinas, no seu apartamento, ele escreveu as notas de rodapé da Bíblia de estudo pentecostal. Ele estava realizando um trabalho, o pastor Elias Evangelista, mas ele não pôde ver o seu trabalho concluído. A obra, a Bíblia de estudo pentecostal, nós alcançamos o lançamento no Belém ali da Conselheiro Cotegipe, quando a esposa do pastor Donald estava presente. Em lágrimas ela disse, ele tentou terminar, mas as escritas, os comentários de cada verso na Bíblia pentecostal, mas o Senhor o chamou para o descanso. Mas aqui está a obra é a Bíblia de estudo pentecostal, comentada e editada pela nossa CPAD. Deu para ter uma noção o que é obra e o que é trabalho? Quem entendeu, diga amém. Mas o mais importante que eu chamo a atenção aqui dos irmãos, é que me chamou a atenção primeiramente, é que quem diz que conhece as nossas obras, que é o resultado do nosso trabalho, mas também conhece o nosso trabalho, é Jesus, o dono da igreja, o dono da obra, porque a obra é o resultado. O grande trabalho ele fez na cruz, quando ele disse, Pai, o trabalho está consumado. Hoje nós, igreja, somos o resultado do trabalho da cruz.
Nós somos a obra de Deus. Quantos fazem parte e são obra de Deus? Esse mesmo Jesus está dizendo a nós, as igrejas da Ásia, aqui subentende-se que é para nós, para todas as igrejas, na sua totalidade. Número 7 é o número da perfeição. As 7 igrejas, ele tem o prazer de se dirigir a cada uma delas, e primeiramente ao anjo da igreja, porque quando ele fala primeiro com o anjo da igreja. Ele se dirige ao anjo da igreja e a igreja: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Esse conhecer, irmãos, de Deus, não é um conhecer superficial. Você pode passar os olhos em uma obra, em um livro, que é o resultado de um trabalho, uma obra, passar os olhos ou ler a biografia do autor. Você não pode dizer que conhece sem lê-lo na sua inteireza, na sua integridade. Você apenas olhou, passou os olhos. Mas aquele que diz para nós nessa tarde, para mim, para o meu, para o seu coração, ele conhece profundamente. Pastor, ninguém me vê onde eu estou. É lá na divisa do estado, é lá na ponta do bairro, é lá na favela, é lá na congregaçãozinha. Não é congregaçãozinha, é noiva do Cordeiro, é menina dos olhos de Deus. E ele está dizendo para mim e para você essa tarde: eu conheço as tuas obras. Isso é maravilhoso. Ele conhece, e conhece com profundidade as nossas obras. Mais do que conhecer as nossas obras, ele conhece o nosso nome. Oh, isso é maravilhoso. O pastor José Wellington, nosso pai, me ligou da América na segunda-feira. Eu estava chegando em Adamantina para o velório de minha irmã. Ele disse: meu filho, é o pastor José Wellington. Oh, meu pastor, que alegria. Ele disse: Jedaías, irmão, que gostoso ouvir o nosso pastor lá do outro lado da América ligar e dizer: Jedaías. Não é gostoso? Na hora meu coração acalentou. Ele disse: leva meu abraço a seu velho pai, a igreja de Adamantina que chora a perda de sua irmã. Meu filho, mas o céu é bem ali. Mais do que o pastor José Wellington, mais está o nosso Jesus essa tarde de segunda-feira, dizendo para mim, dizendo para você, para cada um de nós: eu conheço não só o teu trabalho, não só o teu suor derramado, mas eu conheço o resultado do teu trabalho. Eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Se você quiser levantar uma das mãos santas e manifestar gratidão, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conhece. Hoje, nos dias que estamos vivendo, irmãos, há uma luta constante pela visibilidade, sim ou não? Precisa publicar, precisa compartilhar ao nosso chefe da mídia, precisa compartilhar, precisa ter likes, precisa ter engajamento, precisa estar na mídia, precisa só ser conhecido de papai. Ele te conhece, Ele conhece as tuas obras, Ele conhece o teu trabalho. Só isso não. Vamos para o livro de Atos. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Só falta 20 minutos. Eu estava com medo, irmãos, de não dar conta de todo o tempo. Vamos lá, Atos capítulo 10. Vamos lá? Pastor Gessé, me ajuda? Certo. Atos capítulo de número 10, versículo 4. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor?
E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para minha memória, para a memória diante de Deus. Obrigado, pastor Gessé. Aqui, Jesus está se dirigindo ao centurião chamado Cornélio. Ele era chefe de um pelotão de soldados lá em Cesareia, mas era um homem que orava, era um homem que dava esmolas. E Deus, em uma visão, a hora 9 do dia, verso 3, mandou o anjo de Deus, está aqui no verso 3, o anjo de Deus se dirigiu a Cornélio. E Cornélio, olhando atemorizado, ele pergunta: o que é isso, Senhor? Ele não estava acostumado com isso, irmão, porque Cornélio ainda estava naquele momento esperando Pedro vir para anunciar a ele a salvação e anunciar a graça. Cornélio atemorizado: que é isto, Senhor? E aí a voz bradou: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Pastor Sisak nesta manhã nos ensinou que para ser pregador precisa orar, ler Bíblia, ler de novo, ler bons livros. Tudo isso é trabalho, e Deus está me levando para dizer a cada um de nós aqui esta tarde: o Senhor conhece o teu trabalho na oração. O Senhor conhece o teu trabalho nas suas contribuições. Os pastores da terça-feira da oração aqui com o pastor Josué, os nossos presidentes lá em cima na sala, às terças-feiras, desde manhã até meio-dia, o Senhor está dizendo a nós: conheço as tuas orações, conheço o teu trabalho, e o resultado é isso, é o ministério do Belém crescendo, avançando. Você pode louvar o Senhor porque Ele nos conhece. Agora, irmãos, pouca oração é pouco trabalho, sim ou não? Pouca oração é pouco trabalho, pouca ou nenhuma contribuição é pouca, mas o Senhor conhece o pouco, conhece o muito. Mas aquele que é fiel, pode até ser pouco, mas Ele está dizendo: foste fiel no pouco, sobre o muito, assim diz o Senhor, eu te colocarei. Ai, de canchorema, sirama. Ouvimos também essa manhã que o teu nome vai ser soprado, o teu nome vai chegar. Não fique preocupado, aquele que conhece as tuas obras e o teu trabalho vai fazer o teu nome conhecido. Pastor, vamos caminhar mais um pouquinho? Bora. Aí, a ordem de Deus para Cornélio, para ganharmos tempo, foi que ele mandasse soldados em busca de Pedro, que estava lá em Jerusalém. Soldados foram. Interessante, irmãos, que quando eles, antes de sair, Deus disse a Cornélio, verso 5, pastor Gessé, capítulo 10 de Atos, verso 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. O 6. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Observe no texto, irmãos, que ele, Deus, Jesus, conhece o nosso nome, conhece o nosso sobrenome. Você pode até me dizer: mas eu não gosto do meu nome, pastor. Você pode não gostar do seu nome aqui na terra, mas lá no céu você vai receber uma pedrinha branca, e nela vai estar o seu novo nome. Mas antes disso, Ele conhece o seu nome aqui na terra, mas você vai conhecer o nome que você terá lá no céu.
Minha vozinha cantava: uma pedrinha branca eu lá receberei, o nome dela eu ainda não sei, mas quando eu chegar lá, que eu a receber, então meu novo nome eu hei de saber. Ele conhece o teu nome aqui na terra, conheceu aqui o nome de Pedro. Ele disse: manda homens a Jope. Ele sabia a cidade que Pedro estava. Manda buscar Simão, e ele não erra endereço. Para não errar o endereço, o GPS erra. O GPS às vezes ele recalcula a rota, mas Deus não recalcula a rota. Ele sabe o teu endereço. Eu estou sentindo graça para dizer mais forte aqui essa manhã. Esta tarde Ele conhece o teu endereço. Ele sabe o nome da tua cidade. Ele sabe o teu sobrenome, Simão, que tem por sobrenome Pedro. Mas se tiver hospedado, pastor, na Bíblia King James, pastor Tiago Bertolino, ela diz assim: está junto do mar a casa, mas ele está alojado na casa de um certo Simão. Não confunda, Deus não confunde o Simão. Deus não confunde o Simão, sobrenome de Pedro. Deus não confunde a casa que ele estava, porque ele disse: é na casa que não é dele, é alojada, é só uma hospedagem que ele recebeu. Deus sabe o teu endereço, Deus sabe a tua hospedagem, Deus sabe o teu sobrenome, Deus sabe o teu nome, e Ele está dizendo para o teu coração: alegra a tua alma, Ele te conhece. Irmãos, nesses 9 anos ali em Santa Cruz, permita uma experiência rapidamente. Nós tivemos muitas experiências. Deus nos levou, recebemos um templo lindo, grande. Pastor Simeão Êxodo, que eu tive a honra de sucedê-lo, meu amigo, desde Presidente Prudente. Ele deixou o templo quase pronto. Faltava o telhado, faltava o reboco, faltava os vitrôs, as portas, faltava o piso, mas deixou quase pronto. Diga amém comigo. Ele está aqui, é meu amigo. E nós chegamos ali e começamos a trabalhar com os irmãos. Eu disse: irmãos, eu preciso da ajuda de vocês. Eu não consigo fazer sozinho. E como estamos iniciando, nós não temos dinheiro. O vice-presidente, os tesoureiros, pastor, nós não temos dinheiro para recomeçar agora. A obra é muito pesada, é muito grande. Eu disse: mas Deus é o dono do ouro e da prata. O pastor Joel Amâncio, de saudosa memória, que foi meu pastor Tiago, seu avô, ele dizia para nós assim: Jedaías, a igreja do Senhor Jesus não tem dinheiro aqui na terra, porque o nosso dinheiro é o banco do céu e o bolso dos irmãos. Nós iniciamos ali a construção. Eu fui morar na igreja para economizar aluguel, fui morar no templo lá em cima, nas salas do administrativo. E amanhecia o dia, eu levantava às 6 horas da manhã para abrir os portões e olhava lá no depósito, não tinha um saco de cimento, pastor. Eu dizia: meu Deus, os irmãos pedreiros, aqueles que abonaram o dia na fábrica, aqueles que trabalham também registrado aqui, não vão, vai chegar, e agora não tem cimento, Jesus. Quantas vezes eu orei: Jesus, eu vou mandar eles carpinando aqui por baixo, vou mandar eles fazer limpeza na obra hoje, porque não tem cimento. Pouquinho antes das 8, buzinava um caminhão no portão da igreja. Isso foi dezenas de vezes. Buzinava o caminhão e eu saía lá: pois não, pastor, aqui que a Assembleia de Deus pastor, mandaram eu trazer aqui 10 sacos de cimento. Eu falei: mas quem mandou? Não sei, pastor. Passou um anônimo lá e pagou e mandou trazer. Jesus conhece o endereço da sua necessidade. Companheiros, pastores, Jesus ainda sabe o endereço da nossa necessidade. Foi dezenas de vezes que Ele conhece.
Uma outra feita, eu estava já dentro do templo congregando com os irmãos, não tínhamos vitrôs. Aí Deus me deu uma estratégia, pastor Josué. Eu chamei o irmão carpinteiro, falei: irmão, vamos pegar esses sarrafos aqui, já usados, vamos fazer desdobrar essas tábuas de 2 centímetros, vamos fazer um quadro. Pastor, mas esses vitrô é 4 metros de altura. Não, mas vamos fazer um quadro, a gente emenda para dar os 4 metros de altura, por quase 1 de largura. Vamos fazer um quadro, eu vou ali buscar TNT. A gente não tem condição de comprar um tecido melhor. Vamos comprar um TNT para não fazer frio para as irmãs à noite no culto, para não chover e a chuva de vento entrar. Vamos ali. Eu fui comprar o TNT, cheguei lá, me dá um rolo de TNT. O homem da loja olhou para mim e falou: sou o pastor novo daquela igreja? Eu falei: sou. Eu não vou vender não, eu vou lhe doar. Leva o rolo de TNT. Jesus conhece a tua necessidade Eu vou profetizar mais forte. Ele conhece o endereço da tua necessidade. Aí nós estávamos numa reunião de obreiros, pastor Silvio. Uma reunião de obreiros lá no templo, as janelas com TNT. Mas eu já estava com o orçamento dos vitrôs de blindex, das portas. Mas não tinha entrada. O homem disse: tem que dar uma entrada, pastor, porque vidro tem que pagar a vista na fábrica. Aí na reunião de obreiro, logo um diácono veio e disse assim: pastor, chegou um homem estranho aí na porta. Desceu do mototáxi, o mototáxi está lá esperando. E o homem disse assim: eu não sou daqui, eu sou de longe, e eu quero falar com o pastor, e tem que ser só com o pastor. Eu falei: ai meu Deus, vou ser sequestrado hoje. Aí o diácono chegou e me contou, eu falei: vou lá. Tinha um irmão dando ensino, eu saí caminhando. Nessa noite era meu pai que estava trazendo o ensino. Eu saí caminhando assim pelo canto da parede, cheguei lá na frente. Ele disse: o senhor não me conhece, eu também não sou crente. Eu sou do estado do Pernambuco, moro em Recife. Eu peguei o ônibus em Recife anteontem, desci em São Paulo. Peguei o ônibus em São Paulo, desci aqui em Santa Cruz agora há pouco. Só que o ônibus já está voltando, eu já comprei a passagem de volta para São Paulo, e já comprei em São Paulo para o Recife, por isso que eu não posso demorar. Eu disse: pois não, o que o senhor quer? Acontece que eu era caminhoneiro, pastor Éder. Eu dirigia uma carreta gigante, mas eu estava muito doente. Eu dei entrada na minha aposentadoria no Recife, e o contador disse para mim: não vai aposentar tão cedo, porque você não recolheu todos os carnês que precisava recolher. Eu ia passando aqui nessa rodovia, que a nossa igreja é bem em frente à rodovia que liga Ipauçu a Bauru. Nossa igreja é bem em frente. Ele disse: eu ia passando aqui nessa rodovia com a minha carreta, e eu olhei lá de cima para esse templo em construção que não tinha telhado, agora já tem. Eu disse: se o Deus desses crentes for Deus de verdade, quando eu chegar lá em Recife, a carta da minha aposentadoria vai estar lá na minha na minha caixa de carta. E a hora que eu receber, eu vou vir trazer uma oferta para esse Deus dessa igreja. Aí eu enchi de fé, falei: pois não, é o Deus dessa igreja. Ele sabe o seu nome, Ele sabe seu endereço, Ele sabe a sua aposentadoria. E o senhor já aposentou? Já, pastor, está aqui o dinheiro. Eu trouxe dinheiro vivo. Meteu a mão assim no bolso, tirou um pacote de dinheiro e disse: pastor, o senhor conte, porque não dá tempo esperar o senhor contar. Eu disse: obrigado, irmão, vá-se embora, mas aceita Jesus. E foi a entrada dos vidros blindex e das portas. Diga glória a Deus por um minuto, diga um aleluia por um instante. Ele conhece o teu endereço, Ele conhece o teu nome, Ele conhece, eita, que coisa tremenda! Ele sabe o teu sobrenome, Ele sabe, meu Deus, Ele sabe a tua necessidade. Só me resta 10 minutos e eu quero ser fiel. Cornélio mandou soldados, 2 dos seus servos e 1 soldado, verso 7,
pastor Gessé, verso 7 do capítulo 10 de Atos. Já estou caminhando para o encerramento. Verso 7 do capítulo 10 de Atos. Quem foi que Cornélio mandou? E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Na tradução King James diz, soldado religioso. Porque tem soldado que não é religioso. Tem soldado que não tem fé, né, irmão Camarão? Tem soldado que não... Cornélio soube escolher. Cornélio falou, vou mandar 2 soldados, mas vou mandar um crente no meio. Diga amém. Mandaram buscar a Pedro. Só que Jesus, irmão, conhece o endereço de Pedro, o sobrenome de Pedro, o endereço de Pedro, pastor Pedrosa. Mas Jesus também conhecia o coração judaizante de Pedro. Jesus falou, Pedro não vai querer ir. Mas eu já sei como fazer com Pedro. O texto você pode olhar com calma, com mais tempo, mas o texto vai dizer que Deus deu logo a Pedro uma visão. Verso 11, ele viu o céu aberto. Antes um pouquinho, pense, olhe para mim, antes um pouquinho, deu fome em Pedro. Como ele estava hospedado, ele não podia exigir a hora do almoço. Deu fome em Pedro, ele pensou que estava pronto o almoço, não estava pronto, ele voltou um pouquinho para o quarto. Mas essa volta de Pedro para o quarto, ele passou por um momento de cochilo. E naquele momento de cochilo foi o suficiente para aquele que conhece a tua obra, a minha obra, revelasse a Pedro. E Deus deu uma revelação estranha, um lençol preso pelas pontas, dentro do lençol, animais que os judeus consideravam imundos, quadrúpedes, animais selvagens, rastejantes. E a voz disse no verso 13, Pedro, mata e come. Pedro falou, não posso comer coisa imunda. Olha o tanto que Pedro era judaizante. Não posso comer coisa imunda. A voz bradou, Pedro, pela segunda vez, não chames comum aquilo que Deus já purificou. Eu estou sentindo graça para dizer que Ele te conhece. Não importa o teu passado, Ele já te purificou. Não importa a tua nacionalidade, Ele te chamou. Onde estão os chamados? Os chamados, os chamados. Foi pela terceira vez. E verso 17, pastor Gessé, lê para nós o 17. Já estou encerrando. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Já tem irmão entendendo. Além de conhecer o nome, o sobrenome e o endereço, ele conhecia o coração de Pedro. Aí Deus dá a ele logo uma visão tremenda. Quando ele acorda da visão, e Deus dizendo para ele, não chames imundo aquilo que eu já santifiquei, está os varões lá. Aqui a casa de Simão, aqui está hospedado um homem que tem sobrenome Pedro, que o nome dele é Simão. Ele diz, pois não sou eu. Olha aqui, o nosso chefe, o nosso comandante Cornélio, recebeu um anjo de Deus e uma visão, verso 19, uma visão do Espírito. O Deus te conhece e te dá visão de Espírito. Quantos ainda têm visão do Espírito? Verso 19, pastor Gessé, eu estou sentindo graça. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Ainda tem visão, ainda tem visão, ainda tem visão. Deus ainda fala. Deus te está falando esta tarde. Deus está falando comigo esta tarde. Ainda tem visão, ainda tem visão. E Pedro então recebe os varões. Verso 20.
Verso 21, descendo Pedro para junto dos homens, atendeu os homens, recebeu os homens, hospedou os homens. Os homens disseram: Cornélio, nosso centurião, homem justo e temente a Deus, de boa fama. Verso 22, a fama de Cornélio estava entre as nações, as obras de Cornélio estavam entre as nações, mas estava antes de tudo no trono, no trono, no trono, no trono. Deus conhece a tua obra, Deus conhece o teu trabalho. E agora os homens disseram: olha, viemos buscar o Senhor, porque o anjo que apareceu a ele, o santo anjo, disse que as esmolas, que as orações do nosso capitão Cornélio chegou no céu. E aí Pedro disse: hospeda comigo, que amanhã nós vamos até Cesareia. E quando chega no verso 28, Pedro faz uma justificativa. Já estou encerrando. 28, pastor Gessé. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Aleluia! Olha a visão de Deus para Pedro. E Pedro disse: o Senhor me disse, e não é legal, é ilegal, não é norma judaica, não é do judaísmo estar aqui, mas aquele que conhece o teu nome, o teu endereço, a tua obra, o teu trabalho, mandou. E quando ele manda, irmão, ele só temos que obedecer. Você pode louvar a Deus por isso. E Cornélio agora recebe a Pedro, e lá estava, verso 30, 4 dias estava jejuando Cornélio até aquela hora, a hora nona. Orava e jejuava, orava e jejuava. E aí o homem de vestes brilhantes se apresentou a Cornélio. Quando nós oramos, eu vou repetir bem calmo, que eu estou sentindo graça. Quando nós dedicamos no trabalho da oração, quando nós dedicamos no trabalho do jejum, a obra de Deus, a obra é conhecida no céu, e a resposta de Deus vem. Tem resposta de Deus chegando para você essa tarde. Se você puder levantar a mão direita e agradecer, tem resposta de Deus, pastor Josué. Tem resposta de Deus chegando para nós essa tarde. Receba em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Os irmãos agradecem a Deus por essa mensagem. Diga amém. Eu queria mais uma vez perguntar se está presente o nosso irmão Wilson Mota Oliveira, que esqueceu todos os documentos, dinheiro lá no toalete. Se estiver presente, por gentileza, procure o pastor Gessé Santos. Eu queria convidar os diáconos para nós recolher as ofertas, e também o nosso amado irmão cantor lá de Tabuleiro, do norte do Ceará, para louvar a Deus com o hino. Foi arrebatado os diáconos? Onde estão os irmãos diáconos, por gentileza? Irmãos diáconos estão aonde, por favor?